Oi, meu nome é Camis Parron e tenho orgulho de fazer parte da equipe de pesquisadores do Instituto de História da UF. Eu sou especialista na economia global da escravidão e na história mundial do capital no longo século XIX. É um período extenso esse longo século XIX, ele cobre 200 anos quase de guerra, revolução, escravidão, liberdade e democracia, da independência dos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial. Eu comecei estudando a política da escravidão no Império do Brasil, focando em particular nas estratégias, nos discursos e nas decisões da elite brasileira que incentivaram e encorajaram a escravização de centenas de milhares de africanos da nossa independência nos anos 20 até a crise global da escravidão meio século depois. E no fim da pesquisa eu comecei a achar que esses 50 anos de hegemonia escravista no país entre 1820 e 1870, viraram uma sequência genética no nosso DNA histórico. Eu comecei a achar que viraram um filamento genético ativo que condiciona o nosso metabolismo social até hoje. Então, eu acho que se você olhar através da sua janela e quiser entender por que as coisas são como são, a gente tem que estudar as relações entre capital, escravidão e organização do poder aqui no nosso país durante esses 50 anos nefastos da nossa história. Investigar a escravidão no Brasil me transportou para o estudo da economia global da escravidão nas Américas. Hoje, eu estou pesquisando os mecanismos pelos quais a acumulação do capital industrial, os processos de acumulação do capital industrial, criaram as condições mundiais para a ascensão e queda da escravidão no longo século XIX. Eu acho que o conceito de acumulação é radicalmente histórico e ele não pode, sem anacronismo selvagem, ser simplesmente generalizado. Conceituar a acumulação significa especificar historicamente as categorias e os processos variáveis que a gente chama de ecologia, trabalho, consumo, tecnologia, mercado, mercadoria, valor, classe, política, Estado e até mesmo ordem mundial. Eu acredito que a acumulação do capital industrial no longo século XIX alimentou, ao mesmo tempo, ainda que isso pareça contraditório, a montagem de fronteiras mercantis escravistas. Isso aconteceu no sul dos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, mas também a montagem de fronteiras mercantis não escravistas em outros lugares, como o norte dos Estados Unidos e também no Indo-Pacífico, no Oriente. Eu acho que a vida e a morte da escravidão negra no longo século XIX se desenvolve no interior desses processos mundiais, no interior de uma totalidade unitária, contraditória, viva, destrutiva e transformativa e autocriadora que é a totalidade do capital. Essa é uma história que ainda precisa ser contada. Eu acho que a gente precisa falar de história, eu acho que a gente precisa sempre falar de história, mas eu acho que agora, mais do que nunca, é que a gente precisa falar de história. A história oferece uma espécie de teoria prática sobre a mudança social no tempo e no espaço. Ela é que torna mais ou menos verossímil, mais ou menos aceitável essa maneira ou aquela maneira de formalizar o encadeamento de causa e efeito na transformação social. Então, é por isso que a escrita da história importa tanto, e é por isso que ela é atacada de todos os lados. É ela que estabelece o entendimento do que é realizável, do que é factível no tempo presente. Controlar a narrativa da história é um modo de orientar politicamente o sentido do tempo histórico. Eu acho que, no fundo, é a chave para controlar as condições de gestão política do nosso futuro. Se você também acha isso e quer estudar as relações entre capital mundial, revoluções, impérios, escravidão, abolicionismo e liberdade, eu vou ter prazer de ser o seu interlocutor aqui no programa de pós-graduação da UF. Eu acho que o capital é um dos principais conceitos das ciências sociais e da economia, e que, na verdade, nem as ciências sociais, nem a economia, como nós as conhecemos, existiriam hoje sem a existência anterior do próprio capital. É por isso que eu acho que é muito difícil conceituar e estudar o capital aceitando a ideia da especialização disciplinar, porque as relações sociais que o capital põe em movimento
sabe, as relações familiares, comunitárias, raciais, de gênero, as relações socioambientais, todas elas se formam dentro de uma totalidade social muito mais ampla, que atravessa diferentes ritmos de tempo, diferentes instâncias de poder e múltiplas escalas de espaço. Então, eu acho que a acumulação de capital, ela caminha lado a lado com a acumulação de outras coisas, a acumulação geopolítica de poder, a acumulação material de sistemas ecológicos, a acumulação de massas de força de trabalho. E por essa simples razão é que não dá para estudar o capital de um ponto de vista disciplinar. O processo da acumulação não aceita barreiras temporais, nem barreiras espaciais, nem barreiras disciplinares. Foi com isso em mente que a gente criou, o professor Leonardo Marx, de América Colonial, e eu, o Núcleo de História Comparada Mundial, comum, aqui no Instituto de História. É um espaço onde a gente estuda sociologia histórica e teoria crítica do valor para conceituar essa realidade mutante e avassaladora que se esconde por trás daquilo que a gente simplesmente chama de capital. O Comum também se uniu a um grupo de professores de diferentes departamentos da UF, do direito, da geografia, da ciência política, da sociologia, da antropologia, enfim, um conjunto de departamentos aqui na UF, para criar o Centro UF sobre Desigualdades Globais. O Centro UF nasce com 3 vocações: interdisciplinaridade radical, sem concessões, análise comparada global e engajamento social. Essas vocações, no fundo, vieram em parte de uma parceria estratégica nossa com o Centro Fernando Brodel, da Universidade de Binghamton, em Nova York. O Centro Fernando Brodel surgiu há mais de 40 anos, graças à iniciativa de 2 intelectuais de peso que muitos de vocês já conhecem, que são o Immanuel Wallerstein e o Terence Hopkins. Quando o Centro Fernando Brodel surgiu, ele, como que eu posso dizer, ele quebrou os sismógrafos das ciências sociais na época. Por quê? Porque enquanto a maioria fatiava o saber social em departamentos e disciplinas, o Centro Fernando Brodel pregava o que eles chamavam de ciência social histórica, uma abordagem holística das relações sociais. E enquanto todo mundo recortava o saber social nos limites do Estado Nacional, o Centro Fernando Brodel oferecia um ponto de vista universal e de longa duração sobre mudança social. Em 2020, esse ano que é tão atípico a mais de um título, né? O Centro Fernando Brodel encerrou as suas atividades. E foi aí então que surgiu a ideia de a gente fazer uma parceria com eles para abrir aqui na UF um centro análogo, também interdisciplinar e de vocação mundial. O Centro Fernando Brodel, então, aceitou, né, encampou a ideia. Devemos muito ao professor Dale Tomich essa aproximação, e aí ele doou para nós um riquíssimo acervo bibliográfico, de modo que hoje eu posso dizer que a UF tem um dos acervos mais fantásticos da América Latina para análise histórica do capital mundial. Olha, o Centro UF sobre Desigualdades Globais funciona de uma maneira que vale a pena descrever aqui, né? Ele monta equipes interdisciplinares de pesquisa, colocando lado a lado não só investigadores de diferentes áreas, mas também investigadores e atores sociais ou gestores públicos. Porque, no fundo, um dos nossos objetivos é dilatar os canais de diálogo e de compreensão recíproca entre a academia e o saber social, né, para que a gente junto, usando imaginação científica e prática social, encontre alternativas a um mundo cada vez mais complexo, a um mundo que é ao mesmo tempo mais livre, mais autoritário, mais rico e mais desigual, que é esse mundo que a gente conhece, né? No seu primeiro ano, o Centro UF já conseguiu financiamento para 3 importantes projetos colaborativos interdisciplinares de alto impacto social. Um deles, por exemplo, investiga a implantação das políticas de ações afirmativas no município de Niterói, que é um dos mais ricos e segregados racialmente no país. E, no fundo, esse projeto propõe a consolidação da gestão pública das políticas raciais
como uma área de estudo e investigação científica e, ao mesmo tempo, como um instrumento de autodiagnóstico do poder público em relação a esse problema. Como a ação afirmativa é um fenômeno mundial, o projeto tem também tudo para se internacionalizar. Nos próximos anos, o Centro UF deve estabelecer um diálogo muito estreito e fértil com os programas de pós-graduação, porque, ao mesmo tempo que ele incentiva a interdisciplinaridade nas pesquisas individuais, claro, ele tem o potencial de transformar projetos individuais de pesquisa em investigações colaborativas interdisciplinares de alto impacto social. Então, esse Centro UF certamente vai ter o prazer de receber a visita de qualquer estudante do programa de pós-graduação no Instituto de História daqui da UF.